Olá, eu sou a professora Rosiane e a nossa videoaula de hoje será sobre aberrações cromossômicas e nomenclatura. A nossa aula será dividida em duas partes. Na primeira, veremos as aberrações cromossômicas numéricas e na segunda, as aberrações cromossômicas estruturais. Informo também que essa videoaula está sendo gravada e todos os direitos devem ser preservados. Agora um momento, por favor, que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Quando falamos em anomalias cromossômicas, temos que ter em mente que elas estão presentes em 1 a cada 150 nascidos vivos. Isso quando a gente fala de fenótipo anormal. Elas são responsáveis por uma parcela significativa de indivíduos com anomalias congênitas e ou deficiência intelectual. Isso é um resultado da perda ou ganho de cromossomos nas alterações numéricas, como, por exemplo, as aneuploidias, ou de segmentos cromossômicos através dos rearranjos cromossômicos, que vão gerar, então, as alterações estruturais. E quais seriam, então, os mecanismos envolvidos nas anomalias cromossômicas? Tudo vai depender do tipo de alteração que ocorrer. O primeiro deles é o efeito de dose, que decorre da falta ou excesso de material cromossômico, quer seja por cromossomo inteiro ou segmento cromossômico, um pedaço de determinado cromossomo. Um outro efeito é o de dano direto, que vai levar à disrupção, ou seja, a ruptura de um ou mais genes, que ocorre no ponto de quebra para que ocorra esse rearranjo cromossômico. Um outro efeito é o efeito da origem parental, quer seja por cromossomo inteiro ou segmento cromossômico. O que seria isso? Determinadas condições genéticas vão se manifestar dependendo da origem parental ou do cromossomo, quando você tem, ao invés de um cromossomo do pai e da mãe, você tem os dois cromossomos de um único genitor, ou quando você tem segmento cromossômico presente na alteração estrutural de um único genitor. A isso nós chamamos de imprint genômico, que vocês já devem ter visto na aula de condições monogênicas. Um outro efeito é o de posição. Isso significa o quê? O gene que deveria estar em determinado cromossomo, através do rearranjo cromossômico, passou para um outro cromossomo e dessa forma a sua função, então, está prejudicada. E qual seria, então, a importância das anomalias cromossômicas? Para vocês terem uma ideia, a síndrome de Down é a causa genética mais frequente de deficiência intelectual. 10 a 15% das gestações reconhecidas resultam em abortos. Por que gestações reconhecidas? Às vezes essa alteração é tão grave, tão deletéria, que a mulher não chega nem a suspeitar que pudesse estar grávida. E as alterações cromossômicas, quer sejam numéricas ou estruturais, estão presentes em cerca de 50% dos abortos espontâneos, principalmente de primeiro trimestre. Um outro dado importante em relação às anomalias cromossômicas é que 15 a 25% das anomalias congênitas apresentam etiologia genética, e dentre elas, lógico, as alterações cromossômicas. E para vocês saberem também, as anomalias congênitas hoje são a segunda maior causa de mortalidade infantil. Esse artigo, ele traz a incidência de anomalias cromossômicas em produtos de concepção de abortos de primeiro trimestre, detectado pela análise citogenética. É uma revisão de 1000 casos. Aqui nós podemos observar... Desculpa.
Nós podemos observar nesse gráfico em pizza que quase 60% das anomalias, da incidência de anomalias cromossômicas são decorrentes de trissomias, seguida por poliploidias, que são as euploidias, e em terceiro lugar nós temos as monossomias. Quando observamos a porcentagem de todos os casos de trissomia, observamos que a grande maioria foi por trissomia do cromossomo 16, seguida pela trissomia do cromossomo 21. Nesse outro artigo, vocês podem observar que é uma série de 1.011 casos também de amostras de perdas de abortos de primeiro trimestre. No caso aqui, foram examinados amostras de vilosidade coriônica. Teve um erro aqui, deixa eu ver. A classificação dos casos com cariótipo alterado de acordo com a principal anormalidade cromossômica foi trissomia simples de autossomos, com 64,6%, seguida da triploidia, que é um exemplo de euploidia, e monossomia do cromossomo X com 10,4%, como nós vimos naquele outro estudo também com material de aborto. Um outro artigo traz, para vocês também verem a importância das anomalias cromossômicas, síndromes genéticas, né, entre indivíduos com retardo mental. Hoje em dia utilizamos o termo deficiência intelectual. Quando fazem a investigação genética das causas de retardo mental em um estudo de coorte com quase 11.000 indivíduos, podemos observar que 56% dos indivíduos com deficiência intelectual, a causa ainda é desconhecida. Pode ter mecanismos genéticos envolvidos? Sim, lógico. Mas, dentre aqueles que apresentam causa conhecida, as anomalias cromossômicas correspondem a 11% desses casos. Nesse outro slide, nós podemos observar em relação aos cromossomos, essa parte superior aqui são os cromossomos ricos em genes, e nessa parte de baixo, os cromossomos pobres em genes. Observem, vocês devem lembrar da aula passada sobre bases cromossômicas, que os cromossomos são dispostos em ordem decrescente de tamanho. Então, nós temos o cromossomo 1 como o maior cromossomo e o cromossomo 22 como o menor cromossomo. Porém, lembrem-se que após o cromossomo 1 vem o cromossomo 2. O que quer dizer isso? Nem sempre o tamanho do cromossomo corresponde à quantidade de genes presentes nesse cromossomo. Então, nós temos entre os mais ricos em cromossomos, o cromossomo 1, o 19, e entre aqueles com menos genes, né, ou seja, cromossomos pobres em genes, o 5, o 13, o 21, o 18. Isso nos dá uma ideia de por que determinadas condições, alterações cromossômicas ou determinadas, na verdade, alterações cromossômicas cursam com viabilidade do desenvolvimento do zigoto e outras inviabilizam o desenvolvimento. Aqui nesse gráfico nós vemos em termos de tamanho, então o cromossomo 1 é o menor, o 22 seria o menor, e na verdade é o 21, porque o 22 foi descoberto depois do cromossomo 21. Por isso o 21 está aqui em última posição. Na verdade, aqui seria o 21 e aqui o 22, se fosse em ordem de descoberta. Mas para evitar que fosse refeita toda uma análise,
né, e padronização, mantiveram o cromossomo 22, com o número 22, e o 21 com o cromossomo 21. E aqui, número de genes identificados por cromossomo. O cromossomo 1, se vocês observarem aqui, ele apresenta mais de 2.000 genes. O cromossomo 22, mais de 1.500, por volta de 1.500 genes. O cromossomo 5, aqui por volta de próximo de 1.000 genes. E aqui é o cromossomo 13, por volta de 400 genes. E como são, então, classificadas as alterações cromossômicas ou as aberrações cromossômicas? Elas são classificadas em numéricas e estruturais. Hoje nós veremos nessa videoaula, nós veremos as alterações numéricas. As alterações numéricas são divididas em euploidias, que é a alteração do conjunto haploide de cromossomos. Então, são múltiplos de N. Então, nós temos o 3N, que é a triploidia, o 4N, que é a tetraploidia. E as aneuploidias. As aneuploidias são alterações numéricas relacionadas ao par cromossômico e são causadas por erros nas divisões celulares. Vamos agora falar sobre a triploidia, que é o 3N, ou seja, cada célula apresenta 69 cromossomos. A incidência ou a frequência da triploidia é de 1 para cada 10.000 nativos. Existem 3 mecanismos principais para a formação de triploide, do zigoto triploide. O primeiro deles é um ovócito 23X, que será fertilizado ou fecundado por um espermatozoide, que pode ser 23X ou 23Y, e ocorrerá uma duplicação desse material de origem paterna. Então, gerando um zigoto triploide, que poderá ser 69XXX, se o espermatozoide que fecundou esse ovócito for X, ou 69XYY, se o espermatozoide que fecundou esse ovócito for Y. Um outro mecanismo é um ovócito 23X, sendo fecundado ou fertilizado por 2 espermatozoides, que podem ser 23X, 23Y, um 23X e um 23Y, gerando então um zigoto triploide, cujos cariótipos poderão ser 69XXX, se ambos os espermatozoides carregarem o cromossomo X, 69XXY, se um espermatozoide for Y e o outro X, ou 69XYY, se ambos os espermatozoides carregarem o cromossomo Y. Essas alterações para a formação de zigoto triploide, cuja origem é paterna, nós chamamos de triploidia tipo 1, ou diandria, ou paternalmente derivado, e cursa com desenvolvimento fetal e placenta com características de mola, que nós veremos mais à frente. Um outro mecanismo para a geração de zigoto triploide é um ovócito diploide, sendo fecundado por um espermatozoide 23X ou 23Y. E qual seria, então, o cariótipo desse zigoto? Se for um espermatozoide que carregue o cromossomo X, será 69XXX. Se for um que carrega o cromossomo Y, será 69XXY. Quando nós temos a formação de um zigoto triploide, cuja origem da linhagem do conjunto alterado é materno, nós chamamos de triploidia tipo 2, ou diginia, ou maternalmente derivado, e cursa com feto com retardo de crescimento e placenta aparentemente normal. Neste slide, vocês observam os cariótipos de 2 exemplos de
triploidia. Aqui nós observamos que cada cromossomo apresenta-se em triplicata, contando então todos os cromossomos dessa metáfase, 69. Aqui já vamos dar a introdução então à parte de nomenclatura. 69 é o número total de cromossomos presentes na metáfase, vírgula, qual é a próxima informação? O gênero do indivíduo, no caso aqui, XXY. XXY. Neste outro exemplo aqui, nós vemos também triploidia, 69 cromossomos, vírgula, porém os cromossomos sexuais são XXX, 69, XXX. Quando falamos em molas, nós temos as molas completas e as molas parciais. A mola completa, ela resulta de um único espermatozoide 23X, fertiliza um ovócito desprovido de núcleo e os cromossomos se duplicam. Então, na mola completa, toda a informação cromossômica é de origem paterna. Já nas molas parciais, que são triploides, um conjunto de cromossomos extras geralmente é paterno. Então, é um cromossomo, dois conjuntos paternos e um conjunto materno. Ela é chamada de mola por causa desse aspecto, dessas vesículas, né, que formam essas vesículas com coleção de líquido que dão um aspecto meio esponjoso. Essas gera, né, o crescimento anormal das vilosidades coriônicas. Nessa figura aqui, talvez fique mais fácil de observar a mola completa, então o espermatozoide 23X, que vai fecundar um ovócito desprovido de núcleo de cromossomos. Ocorre, então, essa duplicação do material genético do pai, levando a mola completa, 46XX, que nós chamamos homozigota, porque todos os cromossomos são de origem de um único espermatozoide. Um outro tipo de mola completa é dois espermatozoides, 23X ou 23Y, fecundando um ovócito desprovido de informação cromossômica, um ovócito vazio, no qual nós poderemos ter 46XX, se ambos os espermatozoides carregarem o cromossomo X, ou 46XY, se um cromossomo carregar, se um espermatozoide carregar o cromossomo X e o outro Y. Teremos também a mola completa, porém heterozigota, porque é originada por dois espermatozoides. Um outro tipo de mola que nós vimos no slide anterior é a mola parcial. Como que ela é gerada? Um ovócito 23X fecundado por dois espermatozoides, 23X ou 23Y. E aí nós teremos, então, a formação de um zigoto triploide, 69XXX, 69XXY ou 69XYY, que é muito raro de ser encontrado. Aí é uma mola parcial triploide. Quando nos referimos à tetraploidia, que é a presença de 92 cromossomos em cada célula, ou seja, 4N, ela decorre da falha na clivagem do citoplasma durante a primeira divisão mitótica do embrião. Então, nós temos um ovócito N sendo fecundado pelo espermatozoide N, gerando, então, um zigoto 2N. Porém, ocorre aqui a duplicação dos cromossomos, né, para a divisão celular. Porém, ocorre aqui a replicação do DNA para a divisão celular, porém, por esse processo de endomitose, não ocorre essa divisão celular. Então, todas as células originadas dessa daqui carregarão, então, 92 cromossomos. A viabilidade de um indivíduo, de um zigoto ou embrião tetraploide, é muito rara, porém, existem relatos na literatura.
Nesse cariótipo aqui, nós observamos que existem 4 exemplares de cada cromossomo, totalizando 92 cromossomos. Então, reforçando, 92 é o número de todos os cromossomos presentes na metáfase, vírgula, qual que é o gênero desse indivíduo? X, 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 gênero feminino, então, 4 cromossomos X. E aqui, para vocês verem, quando observamos em lâmina, né, os cromossomos de um indivíduo tetraploide. Esse é um relato na literatura de 2013 de um indivíduo tetraploide, um menino, que apresenta 92 cromossomos. Ele tem umas sérias restrições de desenvolvimento, por exemplo, ele tem grave deficiência intelectual, ele é cego, entre outras anomalias presentes. Esse é o cariótipo dele, no qual vocês observam 4 exemplares de cada cromossomo. E quando chegamos nos cromossomos sexuais, XX, YY. Então, 92, número total de cromossomos, vírgula, XX, YY. Agora nós vamos falar sobre as aneuploidias. As aneuploidias são as alterações citogenéticas na qual todo ou parte de um ou mais cromossomos está adicionada ou deletada. Dependendo do cromossomo envolvido, ele produzirá um efeito deletério, que culminará com aborto. Principalmente aqueles abortos que nós vimos na introdução, abortos de primeiro trimestre, que nós vimos que a maioria dos casos de aborto de primeiro trimestre decorrem de trissomias de cromossomos, entre eles a trissomia do cromossomo 16. A letalidade desse tipo de alteração cromossômica dependerá do conteúdo gênico do cromossomo envolvido. Quanto mais informação genética, mais letal é a alteração. E um outro fator importante é, quanto maior a quantidade de genes presentes nesse cromossomo ou parte desse cromossomo, menor a sobrevivência do feto. As aneuploidias, elas são divididas em nulissomia, que é a ausência de um par cromossômico, é o 2N menos 2, ou seja, 44 cromossomos. As monossomias, quando existe apenas um representante de um determinado par cromossômico, que é o 2N menos 1. As trissomias, quando nós temos 3 cópias de cromossomos no par, que é o 2N mais 1. Voltando, aqui é o 45, aqui é o indivíduo 47. As trissomias duplas, quando eu tenho 3 cópias de cromossomos em pares diferentes. É o 2N mais 1 mais 1. Aqui é 48 cromossomos, aqui são 48 cromossomos. E temos também a tetrassomia, quando eu tenho 2 cópias a mais de um determinado par cromossômico. Aqui é o 2N mais 2, 48 cromossomos também. Observe a diferença entre as trissomias duplas. São 3 exemplares de pares diferentes de cromossomos. E a tetrassomia são 2 cópias a mais de um par cromossômico. Ambos, na nomenclatura, na quantidade de cromossomos, são iguais. Porém, os pares envolvidos é que vão diferir. Aqui são pares diferentes e aqui é o mesmo par. Aqui podemos ver melhor essa situação. Diploide, o 2N, então, complemento cromossômico normal, 46 cromossomos. Com relação às aneuploidias, quando eu me refiro à nulissomia, que é a ausência de um par cromossômico, vejam aqui, esse 4 aqui que nós vamos seguir. Está faltando um par de cromossomos. Isso aqui é incompatível com a vida. A monossomia, que é o 2N menos 1, está faltando um membro do par cromossômico. Aqui é o 45.
A única monossomia viável para a espécie humana é a monossomia do cromossomo X, que é o indivíduo 45X. Monossomia de autossomo é incompatível com a vida. A trissomia, que é o 2N mais 1, então eu tenho 47 cromossomos, eu tenho um cromossomo a mais em um determinado par. A trissomia dupla, que é o 2N mais 1, eu tenho então um cromossomo a mais em dois pares diferentes de cromossomos. E a tetrassomia, que é o 2N mais 2, eu tenho então 4 exemplares de um cromossomo ao invés de 2. Qual é o mecanismo cromossômico envolvido? As aneuploidias, elas ocorrem por erros de não disjunção, seja pré-zigótica, então vai envolver meiose 1 ou 2, e o fator principal envolvido na não disjunção meiótica é a idade materna avançada. Quando falamos de idade materna avançada, nos referimos às mulheres com mais de 35 anos. Ou a não disjunção pode ocorrer pós-zigótica, então vai envolver mitose e até agora nenhum fator identificado. Então, como que é essa não disjunção em meiose 1? Só recordando, na meiose 1, então eu tenho aqui o par de cromossomos homólogos e as células filhas deveriam receber cada uma um cromossomo. Como ocorreu a não disjunção em meiose 1, ao invés de vir um cromossomo para cá e um cromossomo para essa outra célula, ambos vieram para essa. Então, na meiose 2, quando houver a separação das cromátides, aqui esse gameta, então, será dissômico para determinado cromossomo. Considerando que será fecundado por um espermatozoide normal, o zigoto, então, será trissômico. Então, quando nós temos não disjunção em meiose 1, 50% dos gametas formados serão dissômicos para um determinado cromossomo, e gerará um indivíduo trissômico, e 50% será mulissômico para determinado cromossomo, e gerará, então, um indivíduo monossômico. Quando nós temos o erro de não disjunção em meiose 2, que aí já é a separação das cromátides, aqui, ó, normal. Então, 2 cromossomos, par de homólogos, separaram na meiose 1, certinho. Ocorreu um erro de não disjunção na separação das cromátides. Ao invés de vir uma cromátide para cá e outra para cá, ambas vieram para esse gameta. Aqui nós observamos, né? Então, quando ocorre a não disjunção em meiose 2, 50% dos indivíduos gerados pela fecundação desses gametas será um indivíduo 46, ou seja, diploide. Tudo considerando que o gameta que fecundará é normal. 25% então será trissômico e 25% monossômico. Lembrando que se o cromossomo envolvido aqui for um cromossomo autossomo, tanto em meiose 1 quanto em meiose 2, aqui não há viabilidade para o desenvolvimento desse zigoto. E em relação à não disjunção pós-zigótica, nós temos o erro de divisão de segregação cromossômica em metáfase ou na anáfase. Em metáfase, aqui metáfase normal, né, a segregação normal, gerando então células 46. Pode ser que aconteça um erro de migração desses cromossomos para os polos das células. Então, ao invés de vir um para cá, 2 para cá, como aqui, e outros 2 para cá, vem 3 para cá e 1 para cá. Então, a não disjunção pós-zigótica, ela leva à formação de uma situação que nós chamamos de mosaicismo. Nós veremos mais à frente, mas basicamente
A presença de duas ou mais linhagens cromossômicas diferentes oriundas de um único zigoto. Então, aqui nós teremos células 46, células 47, células 45. Outro mecanismo que pode acontecer é o retardo anafásico. Ocorre uma demora na ligação das fibras do fúsio com esse cromossomo e durante a divisão celular ele acaba se perdendo. No retardo anafásico nós teremos 46 e 45. Células com 46 cromossomos, células com 45 cromossomos. Talvez aqui fique mais fácil vocês entenderem a junção mitótica. Então, o ovócito 23, fecundado pelo espermatozoide 23, teve a fertilização, zigoto 46. Ocorre a duplicação dos cromossomos e vai proceder a divisão celular. Então, cada célula filha receberá 46 cromossomos. Duplicação dos cromossomos, divisão celular, 46, 46 e assim sucessivamente. Porém, nas primeiras divisões do zigoto, pode acontecer um erro de não disjunção. Então, essa célula aqui, 92, ao invés de originar uma célula 46 com outra 46, teve um erro de segregação e vieram 45 cromossomos para cá e 47 cromossomos para cá. Essa célula aqui, então, duplicará seu material, né? 94 e gerará novas células filhas 47 e assim sucessivamente. Essa daqui, se for um autossomo, ela para por aqui. Ela não continua a sua divisão celular. Porém, se for relacionada ao cromossomo X, ela pode ser viável e continuar, então, gerando células filhas 45. E a isso nós chamamos, então, na não disjunção mitótica, o mosaicismo, que são linhagens celulares diferentes, oriundas de um mesmo zigoto. E aqui já vem dois conceitos que nós vamos abordar agora, que é a diferença entre mosaicismo e quimerismo, ou diferença entre mosaico e quimera. O mosaicismo é a ocorrência de dois ou mais cariótipos diferentes em um mesmo indivíduo. São duas linhagens celulares ou mais derivadas do mesmo zigoto. Então, exemplo, 45x barra, que significa mosaicismo, 46,xx. Não existe o x, é 45,x. Barra 46,xx. Isso quer dizer o quê? Duas linhagens celulares diferentes. Duas linhagens ou mais diferentes oriundas de um mesmo zigoto. Não de junção pós-zigótica. Já na quimera, é a ocorrência de dois ou mais cariótipos diferentes em um mesmo indivíduo, porém, essas duas linhagens celulares são derivadas de zigotos diferentes. Seriam dois embriões separados que se fundiram. Então, dois zigotos que se fundiram. Exemplo, 46,xy barra 46,xx. No próximo slide fica mais fácil vocês observarem a diferença entre mosaicismo. Então, nós temos aqui um ovócito 23, o espermatozoide 23, e como nós vimos anteriormente, zigoto 46, começam as divisões mitóticas e ocorre, então, um erro de não disjunção pós-zigótica. Então, essa linhagem aqui continua 46, que é a linhagem celular normal, e esse aqui vem 45 para uma célula, 47 para outra. Se for um autossomo, essa linhagem aqui não evolui, essa aqui continua. Se for cromossomo X, essa aqui pode continuar, então nós teremos um indivíduo do gênero feminino com 3 linhagens celulares diferentes. Uma com 47 cromossomos, XXX, barra, outra normal, 46,xx, barra, e outra monossômica com 45,x.
Já na quimera, eu tenho um ovócito 23, sendo fecundado pelo espermatozoide 23, gerando um zigoto 46XY. Temos um outro ovócito 23, sendo fecundado pelo espermatozoide 23, gerando um outro zigoto 46XX. Em um dado momento, esses dois zigotos se fundem, gerando o embrião quimera, no qual ele tem uma linhagem células, né, 46XY e células 46XX. Observe aqui que são linhagens diferentes, oriundas de zigotos diferentes. E como que a nomenclatura Xi, ou Qi, que vem de quimera, 46,XY barra 46,XX. E como então descrevemos a nomenclatura? Aqui são alguns exemplos para facilitar a compreensão. Esse primeiro número aqui é o número total de cromossomos presentes na metáfase. Então, aqui no caso, 69, vírgula, o sexo cromossômico do indivíduo, XXY. Esse outro exemplo aqui se refere a um exemplo de mosaicismo, que aqui é um exemplo de triploidia, aqui é um exemplo de mosaicismo, que é um evento de não disjunção, é uma aneuploidia, é um evento de não disjunção pós-zigótica. Então, aqui eu tenho 45,x, então a monossomia para cromossomo sexual, barra 46,xx, linhagem normal. Aqui é um outro exemplo de mosaicismo pós-zigótico, também por não disjunção de cromossomos sexuais. Então, eu tenho 3 linhagens diferentes no mesmo indivíduo. Uma linhagem monossômica, 45,x, barra, uma linhagem normal, 46,xx, barra, e uma linhagem trissômica ou com trissomia para cromossomo sexual. 47,xxx. Aqui é um outro exemplo de aneuploidia. Aqui, no caso, é uma não disjunção pré-zigótica para o cromossomo autossomo. Então, 47, que é o número total de cromossomos, vírgula, o sexo cromossômico do indivíduo masculino, XY, vírgula, mais 21. Quer dizer o quê? Que temos trissomia do cromossomo 21. Então, tem o cromossomo 21 a mais. Aqui é um outro exemplo de mosaicismo. Então, é uma não disjunção pós-zigótica para um cromossomo autossomo. Então, nós temos 47 cromossomos em uma das linhagens celulares presentes nesse indivíduo, vírgula, o sexo cromossomo, sexo feminino, XX, vírgula, e o cromossomo que está a mais é o 13, então mais 13. Significa que, ao invés de ter 2 cromossomos 13, nessas células aqui, o indivíduo apresenta 3 cromossomos 13, barra, e uma linhagem normal, 46,xx. Aqui nós temos um outro exemplo de aneuploidia, agora para trissomia de cromossomos sexuais. Então, 47 cromossomos, vírgula, XXY. Aqui, pré-zigótica. Aqui nós temos um outro exemplo, aqui no caso de não disjunção também, porém aqui envolve um cromossomo, trissomia de um cromossomo sexual, e nós chamamos de trissomia dupla e trissomia de um autossomo. 48, que é o número total de cromossomos, vírgula, XXY, vírgula, mais 18. Então, esse indivíduo tem um cromossomo sexual a mais e um cromossomo autossomo a mais, trissomia dupla. E aqui um outro exemplo de monossomia. 45 cromossomos, vírgula, X. Então, está faltando informação de um cromossomo do par sexual. Bom, obrigada. E a nossa aula